Meus irmãos, com a ajuda de Deus, vamos meditar nesta palavra tão doce. O salmista disse que a palavra de Deus é mais doce, né, do que o quê, meus amados irmãos? Que o mel. Salmo 19, né? A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé, porque Deus nos concedeu rocha viva donde mana a lei que mel. A palavra de Deus é o que a toma pela fé, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana a lei temeu. Amém? Irmãos queridos, semana passada, com a graça de Deus, nós falamos sobre Sansão, que era nazireu. Nas outras vezes anteriores abordamos sobre o vinho, que o nazireu não podia beber. E a semana passada o Senhor nos ajudou a falar sobre que o nazireu não podia tocar em corpo de quê, meus irmãos? De morto, de cadáver. E nós fizemos a aplicação, o paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na Nova Aliança, qualquer crente tocando em um cadáver não peca, porque este mandamento não tem para nós da Nova Aliança. Mas os cadáveres da Antiga Aliança representam a morte espiritual. Nós não podemos tocar em cadáveres espirituais. Foi isso que nós aprendemos a semana passada. Temos que evitar a putrefação espiritual para não contaminar o nosso nazireado espiritual. E hoje, irmãos, nós vamos, com a ajuda de Deus, ver sobre o nascimento de Sansão. Meus irmãos amados, eu gostaria... Parece que nem colocaram o atril hoje, glória a Deus, não é? Amém. Você poderia me ajudar, meu filho? Glória a Deus, por favor. Está aqui. A vista é curta, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmãos, versículo 24. Deus falou com o pai de Sansão, Deus falou com a mãe, e nós vimos que a mulher era estéril. Mas Deus falou, e quando Deus fala, Deus cumpre. Vamos ver o versículo 24, onde há o cumprimento da promessa. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Depois teve esta mulher um filho. Vocês estão lembrados que ela era estéril. E nós vamos voltar um pouquinho para lembrar que sempre antes de grandes homens de Deus, houve um período de esterilidade. Não é por acaso na Bíblia que todos os grandes homens, ou melhor, uma boa parte, foram filhos de mulheres estéreis. É a propósito de Deus. Primeiro, que a mãe era estéril, foi José. José, sua mãe, Raquel, era estéril. E deu aquela bênção, né? José foi quem salvou a raça israelita de morrer. Estão lembrados disso? Se Deus não levanta José, os israelitas morreriam de fome. E a promessa do Salvador não se cumpriria, porque o Salvador teria que vir da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tinha um filho chamado Judá, e Deus falou que o legislador viria de Judá. E se José não vai para o Egito, a fome atacou não só o Egito, mas atacou todo o Oriente Próximo. Desculpa, irmãos.
E o que aconteceu? Através de José, foi salvo não só o Egito, mas foi salvo também a família de Jacó. E a promessa continuou de pé. Então José foi fundamental na história da salvação, na economia da salvação. José foi fundamental. E ele era filho de uma mulher estéril. Nós vemos, mas antes dele, teve outro, foi Isaac. Isaac era filho de Sara. Isaac era filho de Sara. Ele não foi o primeiro foi Isaac. Isaac era filho de Sara. E Sara também era o quê, meus amados irmãos? Estéril. De Isaac veio o Salvador. Veio a descendência de Abraão, veio através de Isaac. Nós vemos também outro exemplo na Bíblia, né? O nosso Sansão. Nós vemos também Samuel. Ana, sua mãe, também era estéril. E nós vemos João Batista, que foi o preparador do caminho para Cristo. Também Isabel, sua mãe, era o quê, irmãos? Estéril. Então nós aprendemos, irmãos, que sempre antes de uma grande bênção, vem um período de esterilidade. Deus não dorme. Deus não dorme. Não se desanime, porque mesmo que o tempo seja de esterilidade, Deus está trabalhando. A madre vai abrir. E quando a madre abrir, a bênção será grande. Aleluia! A igreja nesses últimos tempos, não estou falando da nossa igreja local aqui na sede, nem as nossas igrejas na capital, nem só no interior. Estou falando da igreja de um modo geral, a igreja de Cristo. Ela tem passado por um período de esterilidade. É notório, só quem é cego que não enxerga. Não adianta ser triunfalista, não adianta ser ilusionista, não adianta ser mentiroso, hipócrita, porque é a realidade. Nós temos passado, a igreja de um modo geral, tem passado um tempo de esterilidade. E interessante que eu gosto de consultar outras igrejas, outras denominações. E eu ontem estava com a irmã Vaninha, a gente escutando um testemunho de uma pessoa de outra igreja pentecostal também. E eles falando de como era lá naquela igreja há 30 anos atrás. A gente ouvindo o testemunho, eu e a irmã Vaninha estávamos ouvindo aquele testemunho. E aquela pessoa dando testemunho de como era, o que era que o Senhor fazia naquela igreja dele, que não é a nossa denominação, é outra. E ele dizendo que hoje, como que há um bloqueio, hoje como que há um obstáculo, hoje como que parece que Deus não mudou, mas as coisas mudaram. Aí eu disse à irmã Vaninha, ela está ali, eu disse, irmã Vaninha, o negócio não é só cá, não, é generalizado. Esse irmão não é da nossa igreja, é de outro grupo religioso cristão, que também de linha pentecostal. Então, há um período de esterilidade, glória a Deus. Mas eu quero dizer à igreja que não está na minha mão, nem está na sua mão, está na soberania de Deus. Quando Ele quiser, Ele abre a madre. Abre ou não abre, irmãos amados? Quando Ele quiser, Ele abre a madre. Quando Ele quiser, Ele intervém. Quando Ele quiser, o milagre vai acontecer. Aleluia! Não vamos desanimar, porque na história da igreja sempre houve período de produtividade e sempre houve período de esterilidade. Uns lugares mais, outros menos, uns mais crise, outros menos crise. Mas, irmãos amados, o menino nasceu. Glória a Deus. Vamos ver o que é que nós devemos fazer no tempo de esterilidade. No tempo de esterilidade tem gente crente. No tempo de esterilidade tem gente que ora. No tempo de esterilidade tem gente que busca. No tempo de esterilidade tem crente comprometido. Em todos os tempos tem crentes comprometidos com Deus. Vamos ver no tempo de esterilidade de Abraão. Vamos para Romanos, põe um marca-páginas, por gentileza. Quem veio para a oração está com o marca-página da oração, né? Do clamor. Quem não veio, só ganha quem vier. Quem não vier, não ganha, não. Glória a Jesus, né? Vamos ver aqui, em Romanos, capítulo 4, versículo 17.
No tempo da esterilidade tem crente, sim, senhor. No tempo da esterilidade tem gente comprometida. No tempo da esterilidade tem Ana. No tempo da esterilidade tem Abraão. No tempo da esterilidade tem Isabel. No tempo da esterilidade tem Raquel. No tempo da esterilidade tem Manoá. Tem a mulher de Manoá. Sempre tem crente de oração que busca a Deus, mesmo no tempo da esterilidade. Vamos ver Romanos capítulo 4, tempo da esterilidade. Capítulo 4, versículos 17 a 20. Por gentileza. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha aí, a Bíblia diz, o por pai de muitas nações te constituí. Deus constituiu quem por pai de muitas nações? Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica o que, irmãos? Os mortos. Os mortos. Se o ventre está morto, mas Deus vivifica os mortos. Vamos nos animar, porque Deus da morte tira a vida. Glória a Deus. Diz que Abraão creu. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Para Deus a bênção já está acontecendo. Para Deus o avivamento já está acontecendo. Porque Ele chama da morte a vida. E chama o que não existe como se já existisse. Agora qual foi a reação de Abraão? Versículo 18, por gentileza. A reação de Abraão. O qual, em esperança, creu contra a esperança que Pronto. Minutinho só. Diz que Abraão, em esperança, creu contra o que, irmãos? A esperança. Abraão creu contra a esperança. Porque ele olhava para o ventre de Sara. Sara já era velha, Sara já era idosa, e além do mais já tinha cessado o costume das mulheres, era estéril, idosa, e não tinha mais o costume das mulheres, que é a sua menstruação. Ela não tinha mais. Aí a Bíblia diz que Abraão creu em esperança contra a esperança. Quer dizer, uma coisa contra, mas ele creu, mesmo com tudo contrário. Prossiga, por favor. Creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Deus está dizendo, não olhe para as circunstâncias. Glória a Deus. Não olhe para o ventre de Sara. Não olhe para o impossível. Não olhe para a doença. Olhe para Deus. Que aquele ventre morto vai vivificar. Glória a Deus. Aquilo que está diluindo vai voltar à existência. Se Abraão não olhou para o ventre, nem para o seu próprio corpo, e nem olhou para o ventre de Sara, porque já era de quase 100 anos. Nem olhou para ele, nem olhou para Sara. Se você for olhar para você, você vai dizer, vai desanimar. Não olhe para você, não. Jesus, se o avivamento vier por mim, meu Deus do céu. Né? Fazer como uma irmã. Chegou uma profeta na casa de uma irmã. Ela não está aqui, mas alguns de vocês conhecem essa irmã. Ela é muito brincalhona. E ela chegou uma profeta e disse, minha serva fulana. Ela era jovem nessa época. Hoje já, glória a Jesus. Aí ela disse a profeta, minha serva fulana, eu tenho te visto nas caladas da madrugada me buscando. Aí ela começou a rir. Aí a outra disse, por que tu está rindo? Ela disse, eu não oro nem nas caladas do dia, quanto mais da madrugada. Glória a Jesus. Ela já cantou aí com vocês, glória a Jesus. Não está mais não, glória a Deus. Ela disse, eu não oro nem nas caladas do dia, quanto mais da madrugada, glória a Deus. Então, se você for olhar para você, irmão, não vai haver nada. Se você for olhar para você, não vai haver avivamento. Se você olhar para o vizinho, quem? Começar por fulano? Mas tá, esse está pior do que eu, glória a Deus. Irmãos amados, mas diz que Abraão nem olhou para ele mesmo e nem olhou para o ventre de quem? Sara. De Sara. Eu não vou olhar, eu vou olhar para Deus. Glória a Deus. Quer dizer, se depender de nós, nada vai acontecer. Essa é a moral da história.
Avivamento não vem porque nós temos vida em nós mesmos. Avivamento não vem porque nós somos santos. Avivamento não vem por causa do nosso interesse. Avivamento vem porque Deus entra no ventre morto e Deus faz o milagre. Olha, vocês estão pensando que o povo, já disse isso aqui nesse púlpito, vocês estão pensando que o povo do passado era mais crente do que hoje? A gente pensa que era. É verdade, não é, irmão? Não, irmão, Jesus batizava mais, Jesus salvava mais, operava mais, porque o povo era mais crente. Era nada, irmão. Eu estou com 40 anos nesta igreja. E me botaram, quando eu cheguei na igreja, me botaram para ser secretário da igreja. Só fiz me batizar, me entregaram o livro de atas, para eu fazer as atas e fazer ficha de membro, lá no interior. E, irmão, eu peguei um livro velho de ata. E naquele tempo eles botavam as minúcias. Na ata saía tudo. Aí eu fui ler o livro dos anos 70, dos anos 60. Irmão, tinha cada pecadão cabeludo. Que eu não posso dizer aqui no altar. Nos anos 60, nos anos 70. Coisa do outro mundo. Neném conheceu alguns, glória a Jesus. Neném conheceu alguns, glória a Deus. Ele está balançando a cabeça. É? E o povo era mais ou era menos do que hoje, o número de crentes? Era menos. Aí a gente diz, não, porque o povo era mais crente. Era não. E o que era? Era a graça soberana de Deus. É mistério. A Bíblia diz que Abraão nem olhou para seu ventre, nem olhou para ele, e nem olhou para o ventre de Sara. Diga, não olhe para mim. Porque se olhar para mim, você vai dizer, o avivamento não vem. E também não olhe para você. Abraão nem olhou para ele, nem olhou para Sara, porque se fosse olhar, dizia, não vai nascer nada nunca, não vai nascer menino nunca. Louvado seja Deus para sempre. Agora o 20 para encerrar e darmos um glória a Deus maior possível. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Vá dando glória a Deus. Aleluia. Vá dando glória a Deus, vá dando glória a Deus. E diga, Deus vai fazer, independente de mim, independente de Sara, independente do pastor, independente do ministério, independente de A, independente de B. Deus vai fazer e eu vou dando glória a Deus antecipadamente pelo que Ele vai fazer. Glória a Deus. Deus passa por cima de Sara, passa por cima de Abraão, passa por cima da ruindade, passa por cima da improdutividade. E Deus diz, eu vou fazer, porque eu sou Deus, a glória é minha, o poder é meu, e eu faço quando quero, e do jeito que quero, e quando quero. Amém? Então, irmãos amados, a nossa querida irmã, mulher de Manoá, que eu esqueci o nome dela, que é um nome muito difícil, ela era estéril, mas Deus prometeu que viria um menino. O povo estava em pecado. Vocês estão lembrados que a maioria do povo não buscava Deus, a maioria do povo não buscava o Senhor. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Mas Deus achou a família de Manoá, e ali Deus operou poderosamente, e agora nasceu o menino. Agora vamos voltar para lá, para nosso querido livro de Juízes, capítulo 3, versículo 24. Leia outra vez, por gentileza. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E teve esta mulher um filho, e colocou o nome do menino de quê, meus irmãos? Sansão. Mais alto, para que todos decoremos. E colocou o nome do menino de quê, irmãos? Sansão. Sansão. Meus amados irmãos, a gente bota nome em menino sem nem saber por quê. Essa é a cultura ocidental. Como é o nome desse menino? E o que é isso? Sei não, mas eu achei bonito, bote. Lá em Israel não era assim. O nome das crianças era colocado baseado em circunstâncias que a criança nasceu. Era baseado em fatos. Os nomes não eram dados aleatoriamente. Os nomes das crianças eram baseados em fatos ocorridos naquela época. Por exemplo, botaram o nome do menino de Peleg, isso no princípio do mundo, quando Adão ainda era vivo, botaram o nome de um menino de Peleg. Por que botaram o nome de Peleg? Porque a Bíblia diz que no tempo que o menino nasceu, houve um grande cataclisma, e a terra, que era uma Pangeia, olha para cá. O que é uma Pangeia? Os estudantes sabem. Pan em grego quer dizer tudo. Pangeia já é terra, uma grande terra. Antes,
o mundo não era em continentes, África, Ásia, Europa, a América do Norte, América do Sul, Oceania. Não, o mundo, se você pegar o mapa mundi e você recortar os continentes e você quiser juntar, tirar o mar, você junta, vira uma grande porção de terra. Você vê que quando Deus tirou a água, a terra da água, Deus disse apareça a porção seca. Deus não disse apareça as porções. Deus disse apareça a porção. E a própria ciência entende que houve uma época que toda a terra era um único bloco. E aconteceu alguma coisa que o bloco se partiu em 5 pedaços. Américas, Europa, Ásia, África e Oceania. Se você cortar o mar, tirar o mar, você juntar os pedaços, dá bem parecido de uma pangeia, de um só bloco. E a Bíblia diz que nasceu um menino naquela época, e quando o menino nasceu, na época do nascimento do menino, houve um cataclisma que a terra se apartou. E botaram o nome do menino de Peleg. Por quê? Porque naquele tempo, Peleg em hebraico quer dizer divisão. A terra se dividiu. Aí botaram o nome do menino de acordo com o que estava acontecendo. Então os nomes das pessoas não eram apenas por colocar, mas tinha que ter um acontecimento. Diz que teve um pai que era descendente de Judá, teve um pai que o menino, quando ele nasceu, tinham matado os filhos dele. Houve um acidente lá e mataram os filhos de um descendente de Efraim, de um descendente de Efraim. E quando o menino nasceu, diz que o pai estava louco de tristeza. Quando nasceu o menino, ele colocou o nome do menino de Berias, lá em Crônicas, naquela genealogia de Crônicas, botou o nome do menino de Berias, porque Berias em hebraico quer dizer vai mal. Olha, botou o nome do menino de vai mal. Por que ele colocou o nome do menino de Berias, que em hebraico quer dizer vai mal? Porque as coisas na casa dele iam mal, ele tinha perdido os filhos. Então, em Israel, não se colocava nome por colocar, colocava nome baseado em alguma coisa, em algum fato, em algum acontecimento. Então, o nome Sansão foi colocado porque foi vista alguma coisa no menino. Observe, irmão, que botaram o nome do menino de quê, irmão? Sansão. E você pesquisando o hebraico, se você conhece hebraico, ou você não sabe, procure quem sabe, como eu faço. O nome Sansão, em hebraico, é Shemesh. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, só os que conhecem. Shemesh, em hebraico, que significa pequeno sol. Sansão, em hebraico, quer dizer pequeno sol. Aleluia. Em latim, é sol exíguos. Exíguo quer dizer pequeno. Ou pequeno sol, ou sol em miniatura. Irmãos, por que a mãe de Sansão colocou esse nome? Não foi por acaso. Não foi por acaso que a mãe de Sansão colocou esse nome no menino de pequeno sol. Meus irmãos, Israel estava em trevas. Quando a gente está na prova, quando a gente está em dificuldade ou material ou espiritual, a gente diz, meu irmão, eu estou passando uma treva. Meu irmão, Israel estava em trevas. Os filisteus, quem eram os opressores, quem era que tomava tudo de Israel, quem era que desgraçava Israel, eram os filisteus naquela época. Israel estava em trevas. E quando Sansão nasceu, a mãe disse, o nome desse menino vai ser Pequeno Sol. Aleluia. Por que Pequeno Sol? Por que pequeno? Porque ela não colocou só sol, ela colocou Pequeno Sol. Sabe por quê? Porque ela sabe que só tem um sol grande. Só existe um sol grande. Aleluia. Está lá em Malaquias 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é esse? Sol da justiça. Quem é este, irmão? Jesus. Só existe um sol grande, que é Jesus, é o sol da justiça. E porque a mãe de Sansão colocou o nome daquele menino de pequeno sol. Sansão quer dizer sol pequeno ou pequeno sol. Porque, irmãos, ele veio para brilhar. Apesar de não ser a luz de Cristo, apesar de não ser a luz total, mas ele nasceu com uma missão de brilhar. Ele nasceu com uma missão de vivificar. Você sabe que o sol, ele é importante. O sol, ele não somente ilumina, mas você sabia que o sol,
ele faz a fotossíntese das plantas. O sol, ele dá açúcar às frutas. Você sabia disso, irmão? Você sabia por que é que as frutas do Nordeste são doces? Você sabe por que é que a nossa jaca é doce? Por que é que as nossas frutas são doces? É por causa do nosso sol. Quanto mais sol, mais produz açúcar nas frutas. Glória a Deus. Aleluia. Sem sol a vida se acaba. Precisa chuva, mas precisa sol. O sol representa a vida. O sol representa a luz. O sol representa o equilíbrio. Meus irmãos amados, o menino veio e a mãe disse: ele vai ser um pequeno sol. Ele vai brilhar. Aleluia. E eu quero dizer para você que você também é um Sansão. Você também foi chamado para ser um astro. O mundo está em trevas, a sociedade está em trevas, o colégio está em trevas, as empresas estão em trevas, a imprensa está em trevas, os meios de comunicação estão em trevas, as faculdades estão em trevas e até muitas igrejas estão em trevas. Mas o Senhor te chama para ser um pequeno sol. Glória a Deus. Tu não pode ser o grande sol, porque o grande sol, quem é o grande sol? Diga o nome dele. Jesus. Mas nós fomos chamados para sermos pequenos sóis. Glória a Deus. Pequenos astros brilhantes. Oh, aleluia. Não está no script, mas chegou agora Filipenses, capítulo 2. Aleluia. Observe que tem a ver, olha o Novo Testamento, a confirmação dessa doutrina no Novo Testamento. Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número, glória a Deus, que diz: como astros, aleluia, glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, que diz que nós devemos ser como astros. Não sei se alguém... 15. Por favor, Filipenses 2 e 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí o Velho Testamento encaixando com o Novo. Paulo disse aos crentes de Filipos e a nós: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração, o que, meus amados irmãos? Corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis, brilhais, como astros no mundo. Sansão, a mãe olhou para ele. Mas segundo alguns intérpretes bíblicos, dizem que a graça de Deus era tão grande, ele já nasceu nazireu, ele já nasceu com a graça, ele já nasceu consagrado desde o ventre da mãe, que segundo alguns intérpretes, o rosto de Sansão brilhava, como o rosto de Moisés. Se você não sabe, Moisés quando nasceu, já nasceu brilhando. A gente só fala de Moisés brilhando no monte, é assim ou não é? Mas quando Moisés nasceu, que a mãe dele olhou para ele, ela viu um brilho diferente em Moisés. De forma que lá em Hebreus, diz que Moisés era formoso. 11 e 23 de Hebreus, diz que Moisés, a mãe olhou para ele e viu um negócio diferente. Essa palavra formoso, no português, significa apenas beleza. Mas lá no hebraico, lá no grego, essa palavra formoso, ela diz mais de que boniteza e de que beleza. Olha aí, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Para aí, diz que os pais dele o esconderam Moisés, porque olharam para o menino e viram que o menino era um menino formoso. Essa palavra formoso não é só bonito, é que eles olharam para o menino e viram um brilho diferente, viram algo diferente. Irmãos amados, tem gente que tem algo diferente. Quando a mãe de Sansão colocou o nome dele de pequeno sol, segundo alguns intérpretes do Antigo Testamento, acreditam que ele também, como Moisés, ele era formoso. A mãe olhou e viu um brilho.
algo diferente, e disse: o nome dele vai ser Sansão. Vai ser pequeno sol. Aleluia. Ele vai iluminar nossas trevas. O anjo falou que ele vai começar a nos livrar da mão dos filisteus. Vai nascer um novo tempo para nós. As nossas colheitas vão voltar a ser nossa. A gente vai voltar a ter ferramenta. Os irmãos estão lembrados que no tempo dos filisteus, eles mataram todos os ferreiros, para que não tivesse espada, para que não tivesse enxada. Diz que até uma enxada tinha que descer para os filisteus para amolar, porque todos os ferreiros foram mortos pelos filisteus. Meus amados irmãos, aí a mãe de Sansão disse: esse menino vai ser uma bênção, esse menino vai alumiar as nossas trevas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que tem Sansões nascendo. Amém, Jesus. Eu acredito na providência de Deus, que estão nascendo por aí afora sóis. Estão nascendo pequenos sóis. Estão nascendo Sansões. Que Deus não vai deixar as trevas prevalecerem. Glória a Deus. Deus não vai deixar o mal tomar conta, porque vai nascer Sansão. E eu vou profetizar mais forte: Sansões já estão aqui sentados nos bancos desta igreja. Sansões estão no púlpito desta igreja. Aleluia. Sansões estão na galeria da igreja. Sansões estão nas laterais da igreja. Quem acredita que vai aparecer astro, que vai aparecer luz, que vai aparecer bênção de glória ao nome de Jesus nesta noite, porque no meio dessa treva vai nascer Sansão. Aleluia. Vai nascer pequenos sóis. Eu já vejo, irmão, pela fé, eu já vejo que estão nascendo sóis. Eu já vejo que nessa geração estão nascendo luzes, estão nascendo astros brilhantes. Claro que não são o sol grande. São o quê? Pequenos sóis. Por mais que você brilhe, lembre-se, você é Sansão. Sansão quer dizer o quê? Pequeno. Não fique vaidoso. O grande é só Jesus. Glória a Deus. O sol da justiça é só Jesus. Está nascendo, irmão, pequenos sóis. Glória a Deus, pequenos astros que brilham. Você vê que na igreja primitiva, irmão, e a gente vai enxergando, viu, irmão? A gente vai enxergando. A gente vai. Quem tem visão espiritual enxerga ali é um Sansãozinho. Aquela menina vai ser um Sansãozinho. Aquele rapaz está se despontando, aquela moça está se despontando, aquela irmã está se despontando, aquele dirigente está se despontando. Eu estou vendo luz ali, eu estou vendo brilhando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem tem visão espiritual vai enxergando. Não nasce claro de uma vez, porque a Bíblia diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando devagar. Vai brilhando devagarinho, mas já vai vendo. Rapaz, está nascendo uma luzinha ali. A barra do dia está clareando naquela pessoa, naquela moça, naquele rapaz, naquele dirigente. Eu estou notando que a barra do dia está clareando. Tem um sol ali, está brilhando. A gente vê, irmão, vamos ver isso lá em Atos, vamos ver o Velho Testamento com o Novo, vamos casar, porque não tem contradição, é o mesmo evangelho, o Velho Testamento é o mesmo evangelho. Atos 6 e o versículo de número 15, não tem jeito, quem tem o sol de Deus na vida, quem tem luz na vida é visto, irmão. Atos 6 e 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, como o rosto de um anjo. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Disse que Estevão estava sentado no conselho. Todo mundo com raiva dele, mas quando olhava para ele, via o rosto dele, o que, irmãos? Como o rosto de um anjo. Brilhando como o rosto de um anjo. Eu acredito nesta palavra. Não vai ficar totalmente escuro. Vocês acreditam nisso? Não vai ficar totalmente escuro. As trevas não vão prevalecer. Glória a Deus. Porque Deus vai fazer nascer Sansões.
Vai não. Eu já estou vendo pequenas luzes. Toda a glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu já estou vendo pequenos astros nascendo espiritualmente na nossa geração. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Quando a mãe olhou para o menino, disse: o nome dele é Sansão. Glória a Deus. Aleluia. E não tem quem possa impedir. Não tem quem possa impedir, irmão. Às vezes, irmão, alguém impediu meu caminho, irmão. Eu comecei a brilhar, apagar a minha luz. Não, isso não existe. Não existe, irmão. Irmão, eu comecei brilhando na igreja e os invejosos me mataram e eu me desviei. Você se desviou por causa do seu desmantelo. Ninguém apaga a luz do sol. Glória a Deus. Se você perseverar, ninguém vai obstruir a sua luz. Glória a Deus. Não tem quem possa com Sansão, irmão. Aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus fez brilhar, aqueles que Deus levantou como astro, não tem para onde correr. Ninguém impede o caminho dele. Ah, irmão, impediram o meu caminho. Oh, irmão, eu estava brilhando, irmão, e apagaram minha luz. Meu irmão, vamos para o Salmo 19, versículo 5. Olha que coisa linda. Quem é sol? Quem é pequeno sol? Olha o que é que acontece com quem é pequeno sol. Salmo 19, versículo 5. Aleluia. Eita, Bíblia boa. Aleluia. Que a qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a seu caminho. Leia o 4 para o povo entender melhor. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Prossiga. Neles pôs uma tenda para o sol. Disse que Deus colocou no céu uma tenda para quem? Para o sol. Para quem, meus irmãos? Para o sol. Para o sol. Agora o 5, olha que coisa linda. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Diz que o sol é como um herói que sai a correr o seu caminho. Quando o sol nasce, quem há no mundo que pode impedir do sol correr? Isso é numa figura de linguagem, né? Claro, por favor, os professores de geografia entendam que isso é uma figura de linguagem. Quando o sol nasce pela manhã, quem é no mundo que diz: você não vai correr, você vai ficar parado? Quem pode parar o sol? Ninguém. Diz que ele sai como um herói, um atleta, ele sai como um atleta, pá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele corre o caminho dele todinho. De 6 da manhã às 6 da noite. Glória a Deus. Quem é que pode impedir o sol? A Bíblia diz que o sol é como um herói, é como um atleta que sai a correr o seu caminho, que ninguém pode impedir. Glória a Deus. Pronto, agora veja o 6, para completar. Glória a Deus nas alturas dos céus. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Eita, a sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade. Como um herói que sai correndo. Glória a Deus. Ninguém pode apagar a carreira do sol. Irmão, quando você vê esse povo murmurador, queixoso, eu só estou assim porque apagaram minha luz. Você não era nem um candeeiro sem querosene. Porque se você fosse o sol de Deus, se você for um Sansão, eu quero ver quem é que impede o sol de correr o caminho dele. Agora você é desajustado. Você é desajustada. Você é um candeeiro apagado. Um candeeiro já não é nada. É apagado. Agora, sol? Quem é que pode impedir o sol? A Bíblia diz que o sol sai desde uma extremidade até onde?
até a outra, e nada se esconde do seu calor, nada impede. Ele sai como um noivo correndo, ele sai como um herói correndo, ele percorre de uma extremidade até a outra. E nesta noite eu estou falando pelo Espírito. Deus manda lhe dizer que não tem quem impeça a sua carreira, não tem. Você é sol, você nasceu para brilhar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De que se queixa o homem vivente? Dos seus pecados. Nem se queixa de A nem de B, porque se você é sol, se você é astro de Deus, você vai de uma extremidade até a outra. E ninguém pode impedir. Eu só estou assim porque ninguém me vê. Eu só estou assim porque me mataram. Eu só estou assim porque a irmã fulana. Eu só estou assim por causa do pastor, aquele infeliz. Tá não, meu irmão. Você está assim porque você é um candeeiro apagado. Porque se você for o sol, você corre de uma extremidade a outra. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, igreja? Glória a Deus. Diga glória para Deus mais forte nesta Glória noite. a Deus. Eu profetizo pela Bíblia que ninguém vai te barrar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Jesus. Quando a mãe olhou para ele, ela disse: esse menino é um pequeno sol. Ninguém vai poder com ele. E tem uma coisa: quem é murmurador de Sansão, se prepare, que você vai perder seu tempo de murmurar contra Sansão. Eu não vou dizer o segredo hoje. Vou dizer nas outras doutrinas. Não tem gente que mete o pau em Sansão? Mete ou não mete? Porque Sansão é Sansão. De fato. Mas você vai ver que você vai deixar, depois dessa doutrina, você vai deixar de murmurar contra Sansão. Você vai ser como crente. Eu fui um culto administrativo em outro estado. Tem gente que só fala dos outros. Eu fui um culto administrativo em outro estado, levantou naquele tempo da brutalidade. Quem lembra do tempo da brutalidade? Hoje todo mundo é com carinho. Um pastor disse: vamos disciplinar fulano, que fulano é um desmantelado. O nome dele é fulano de tal, assim, assim, não presta, não vale nada. Não vale nada. A igreja está de acordo com ser disciplinado. Amém. Aí levantou-se um irmão meio bobo. Seu irmão pastor, eu quero pedir perdão. Pastor disse: você é outro. Era do tempo do carinho, glória a Jesus. Você é outro. Depois que eu dei a doutrina de Sansão, ninguém vai falar mais dele. Vai dizer: eu sou outro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, a mãe olhou para ele e disse: esse menino, ele vai espalhar a luz, esse menino vai ser uma bênção, esse menino vai ser o sol, porque nas culturas antigas, o sol era considerado uma bênção de Deus, era considerado, por isso que alguns povos pagãos adoravam a quem? Vocês conhecem a história. Há muitos povos pagãos, o sol era tão importante, que os que não conheciam a Deus adoravam a quem? O sol. O sol, adorava o sol, porque pensava que o sol era quem dava vida, o sol era quem dava tudo, mas não é o sol, quem dá tudo é o Deus que criou o sol. Bendito seja o seu Glória santo a nome. Deus. Irmãos, quando a mãe olhou para ele, viu um negócio diferente no menino. E ela já tinha as profecias. Bom, ele seria Nazireu, diga comigo, Nazireu. Nazireu. O que quer dizer Nazireu? Separado para Deus, consagrado. Irmão, Nazireu era diferente dos demais. O nazireu, a pessoa consagrada, ela é diferente. Você vê algo diferente nela. Você não vê cara de carne. Você vê algo de Deus brilhando na vida dele. Vamos ver como eram os nazireus em Lamentações de Jeremias, antes de Ezequiel. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, e o versículo 7. Lamentações de Jeremias 4 e 7. Na velha Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. 4 e 7. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Repita bem bonito este versículo, por gentileza. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite,
eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Quem pode dizer amém? Amém, Jesus. Quem pode dizer amém mais forte? Amém, Jesus. Como era que os nazireus eram ali? Eles eram mais puros do que o que, irmão? A neve. Mais brancos do que o leite. Mais vermelhos ou roxos do que mais vermelhos de corpo do que os rubis. E mais polidos do que a safira. Irmão, quando a pessoa olhava para o nazireu, via uma joia. Olhava para o nazireu era diferente. O nazireu era mais puro do que a neve. O nazireu era mais branco do que o leite. O nazireu era mais vermelho de corpo do que os rubis. E o nazireu era mais polido do que a safira. E Sansão era nazireu desde o quê? O ventre. Quando ele nasceu, que a mãe olhou, o menino era mais alvo do que a neve. O menino era mais branco do que o leite. O menino era mais vermelho do que os rubis. E o menino era mais polido do que safira. Glória a Deus. Pastor, o que é isso? O que é que significa isso? A preciosidade de uma pessoa escolhida e consagrada para Deus. Me diga uma coisa, uma safira chama a atenção? Chama ou não chama? Chama. Um rubi Vermelho. chama atenção. Pois diz que quando se olhava para o nazireu, era como se estivesse vendo um rubi. Era como se estivesse vendo uma safira. Todo mundo olhava e dizia, tem algo diferente. Glória a Deus. Tem algo diferente. Glória a Jesus. Tem algo diferente. Tem algo diferente. Eu estou olhando para ela tem um negócio, parece um rubi. Eu estou olhando para ele parece uma safira. Eu estou olhando para ela parece mais alva do que a neve. Eu estou olhando para ela mais branca. Eu estou olhando para ele, é mais branco do que o leite. Meu Deus, o que é que essa moça tem? O que é que essa senhora tem? O que é que esse senhor tem? O que é que esse ancião tem? O que é que essa anciã tem? Meu Deus, o que é que ele tem? A gente olha e vê um negócio diferente. Quando a mãe de Sansão olhou para ele, ela viu tudo isso. Os nazireus. Tem umas bíblias que diz nobres, tem outras bíblias que dizem príncipes, mas eu mandei os que entendem de hebraico, eu procurei os que entendem de hebraico, e eles me disseram, pastor Oswaldo, na realidade é nazireu. No hebraico, dá para entender príncipe, dá para entender nobre, mas a essência da palavra é nazireu. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve. Eram mais brancos do que o leite. Eram mais vermelhos do que o rubi. E era mais polido do que a safira. Quanto vale um nazireu? Quanto vale uma moça nazireu, um rapaz nazireu, um senhor nazireu, uma senhora nazireu, um obreiro nazireu, uma obreira nazireu, um ministro nazireu, um presbítero nazireu? Quanto é que vale de acordo com esse versículo? Vale uma fortuna, irmãos. Vale uma fortuna. O rubi, eu fiz uma nota, é uma pedra rara e preciosa. Vai do vermelho ao carmesim. É uma pedra que depende da rocha, de onde ela foi tirada. Vai do vermelho ao carmesim, profundo. Às vezes róseo ou púrpura. Depois do diamante é a pedra mais resistente. Safira é a pedra rara e preciosa, azul escuro, significa em hebraico lindo. Safira quer dizer lindo. Não estou lembrado bem se é no hebraico ou no grego. Significa lindo. Também super resistente. Algumas radiavam com pontos de ouro. Diz que tem safira que radia com pontos de ouro. Meu Deus. Diz que o nazireu era uma safira que radia com pontos de ouro. Glória a Deus. Pastor, não tem mais crente assim não. Não tem. Eu não sei onde é que anda, mas Deus sabe onde é que eles andam. Pastor, não vai aparecer crente assim mais não, pastor. Crente como Daniel Berg, crente como Gunnar Vingre, crente como os apóstolos, crente como aquele tempo antigo que eu conheci minha avó, minha bisavó. A minha avó era crente, meu avô era crente. Vai aparecer mais não? Não vai. Você está enganado. Vai aparecer crente como rubi. Vai aparecer crente como safira, que brilha como ouro. Aleluia. Porque essa obra nem é minha nem é sua.
Essa obra é do Senhor. E Glória quando a gente Deus. pensa que tudo está se acabando, ele vai e abre o ventre da mãe de Sansão e nasce esse menino que ela olha Aleluia. e vê o brilho de Deus e ela bota o nome dele de... Sansão. E bota o nome dele de... Sansão. E bota o nome dele de... Sansão. Quando o menino nasceu, Sansão. Vamos voltar para casa sabendo que Sansão significa o quê, meus amados irmãos? Pequeno sol. Significa o quê, meus irmãos e irmãos? Pequeno sol. Pequeno sol. Aleluia. Meus irmãos, o menino nasceu. Vamos voltar para Juízes. Glória a Deus. Depois, o conjunto Mensageiro da Paz vai cantar com a gente de pé. És tudo para mim. Aleluia. Leia, por favor, o 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aleluia. O menino cresceu, irmão. Sansão, a Bíblia não fala da compleição física de Sansão. A Bíblia não fala. Não diz que ele era gigante, não diz que ele era com os braços musculosos, não diz que ele era peitudo, não diz. Mas nós sabemos que ele era forte. A Bíblia diz que ele era forte. Ele não podia ser franzino. A Bíblia diz que ele cresceu e o Senhor o... Abençoou. Certamente o Senhor abençoou desde pequeno com uma força descomunal. Deus o abençoou com uma compleição física não gigantesca, mas além do normal, além do comum, além do ordinário. Ele passou a ser uma criança extraordinária. O Senhor o Abençoou. abençoou. E Abençoou. todo mundo olhava para Sansão e via, esse menino é diferente. Esse menino é abençoado. Essa menina é abençoada. Irmão, dá para ver quem está abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, quem tem negócio com Deus, todo mundo vê. Vamos ver isso com Davi. 1 Samuel 26, 18. É só virar as páginas que você vai encontrar 1 Samuel 26, 18. Glória a Deus. Olha a revelação de Deus. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 18. Disse mais: porque persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que Perdão, é 16, 18. Foi lapso meu. 16, 18. 1 Samuel 16 e 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor é com a pessoa, todo mundo sabe. Quando o Senhor é com uma pessoa, todo mundo vê. O rapaz disse, olha, pode chamar, é um rapaz chamado Davi, filho de Jessé. Ele é belemita, ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele é de gentil aspecto, de gentil presença, e o Senhor Glória a é Deus. com ele. Dá para ver quem o Senhor é com ele. Sabe por quê, irmão? Porque vamos para São Mateus 16, nós vamos encerrar daqui a pouco. São Mateus 5 e 16, melhor dizendo. São Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Olha aí o que diz o nosso irmão Mateus, que Jesus falou, Mateus escreveu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que Não, vejam... é o 15, foi a lapso meu, versículo 15, 15. por favor. Mateus 5 e 14, 5 e 14. 5 e 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o quê, meus amados irmãos? Um monte Tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte? De dia todo mundo vê, e de noite? também. E de noite? Também. As lâmpadas acesas. Assim é o crente que Deus tem negócio com ele. Irmão, eu vou embora desta igreja porque ninguém me vê. Não vê porque você é um candeeiro apagado. Porque se você for uma cidade edificada sobre o monte, todo mundo vai ver. Glória a Deus. Diga glória para Deus nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada
Sobre o monte. Não tem como esconder, irmão. Todo mundo vê a bênção de Deus, todo mundo vê a luz de Deus, todo mundo vê o clarão de Deus naquela vida, o desenvolvimento daquela vida, o brilho daquela vida. Se ninguém está vendo, é porque não tem. O ministério não me vê, os pastores não me veem, as irmãs do círculo de oração não me veem. Como é que vai ver um candeeiro apagado? Quem é que vê um candeeiro apagado? Agora, se for um candeeiro aceso, se for um sol, quem é que não vê o sol? Tem como não ver o sol? Tem como não ver? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Todo mundo te conhece. Agora também, quando você é um candeeiro apagado, ninguém quer. Vamos encerrar com um candeeiro apagado. Não, glória a Jesus, né? Observando um candeeiro apagado. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Um candeeiro apagado, que ninguém queria. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 29. Glória a Deus. 2 Reis 4, 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Quem foi que deu essas palavras a Geazi? Geazi, corra, Geazi, pegue meu cajado, pegue meu bordão. Se você encontrar uma pessoa, não dê nem bom dia, nem boa tarde, vai embora na carreira. E quando você chegar lá, põe o meu cajado no rosto do menino. Quem disse essas palavras a Geazi? Profeta. Me ajude a pregar. Quem disse essas palavras a Geazi? Profeta. Eliseu. Corra, que a sunamita está aflita. Vai lá fazer esse trabalho. Versículo 30. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Olha, irmão, Geazi mandou, ou melhor, Eliseu mandou Geazi: vá, Geazi, fazer o trabalho, vá levantar o morto, leve meu cajado. A sunamita disse: eu não vou acompanhar ele, não. Eu vou ficar aqui com o senhor, só me levante se o senhor for. Por que foi que a sunamita disse que só ia se Eliseu fosse? Me ajuda a pregar. Por que foi que ela disse: olha, o senhor está mandando Geazi, mas é perdido. Sunamita, vá com Geazi, vá que ele vai orar pelo seu menino. Meu senhor, eu só vou se o senhor for. Ela não quis ofender o profeta. Ela não quis dizer a história verdadeira. Mas sabe o que era que ela estava dizendo? Que não ia com ele, não ia com Geazi? Porque Geazi era um candeeiro. Todo mundo viu o desmantelo dele. Ela falou: não, eu só vou com o senhor. Aí Eliseu se levantou. Lê de novo, versículo 30. Olha que coisa gloriosa. Já Eliseu era um sol. Ele brilhava. Eliseu, todo mundo via a glória de Deus em Eliseu. Leu 30. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aleluia. A mulher só foi quando quem foi? Profeta. Quando quem foi? Eliseu. E por que ela não acompanhou Geazi? Candeeiro apagado. Todo mundo olhava para ele e via aquele candeeiro fumaçando. Desmantelado, cobiçoso, sem vergonha, mentiroso. Tudo que não presta. A mulher disse: eu vou acompanhar um desmantelado desse. Na minha infância espiritual, antes de eu ser crente, melhor dizendo, eu conheci um crente desmantelado. Glória a Deus. E ele ia pregar na congregação, aí um dia ele disse: olhe para mim, igreja. Uma velha desmantelada, desaforada, pegou a cadeira, virou para a rua e disse: mas é nada, eu vou olhar para tu nada. Virou a cadeira para a rua, glória a Deus, para não olhar para ele. Candeeiro apagado. Todo mundo conhece quem é sol e todo mundo conhece quem é candeeiro apagado. Glória a Deus. Não era neném não, glória a Jesus. A mulher disse: eu não vou não, Geazi. Eu não vou não, Eliseu, que é perdido. Geazi é perdido. Pense num obreiro perdido. Vá, mulher, vou não, eu só vou se o senhor for. Quando Eliseu levantou-se, ela foi. Geazi foi na frente, atravessado. Olha aí, 31, glória a Deus.
E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Tá. Por isso que ela não queria acompanhá-lo, porque era um candeeiro apagado. Mas Eliseu era sol. Ela disse: eu vou, com o senhor eu vou. E quando Eliseu chegou lá, o menino levantou? Levantou ou não levantou? Sim. Irmão, quem é sol, todo mundo vê. E quem é candeeiro apagado, todo mundo vê. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. És tudo para mim. Quem dá glória ao nome santo de Jesus. Quem crê que está nascendo sóis. Quem crê que o sol vai percorrer o caminho e não tem como um herói, como um valente, não tem quem impeça o sol. Eu profetizo na tua vida que ninguém vai impedir a tua caminhada. Ninguém vai impedir a tua carreira. Tu vais de uma extremidade à outra, porque Deus é grande e vai levantar profeta na terra.